Nós vamos trazer aqui uma nova proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro aumentou o valor da proposta ao Flamengo para contratar Fabrício Bruno. E tem também atacante do Flamengo rejeitando proposta de empréstimo para um clube da China. É isso mesmo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Vamos para as informações? Tem muita coisa. Antes, deixa eu só trazer uma informação que eu trouxe em primeira mão nas outras redes sociais. Canóbio, atacante do Atlético Paranaense, contratado pelo Fluminense. O jogador se apresenta na quarta-feira, chega em definitivo. O Fluminense vai comprar esse jogador e vai envolver o jovem atacante Isaac na negociação. Eu acho uma boa contratação no Fluminense, que está fechando também com o René, lateral esquerdo, que teve uma longa passagem pelo Flamengo, estava no Internacional e agora chega o Fluminense com um contrato de 2 anos, podendo estender por mais um. Vamos falar de Flamengo, porque o dia foi movimentado lá no CT Ninho do Urubu. Não para o time que treina pensando na estreia do Campeonato Carioca, porque esses jogadores receberam folga. A comissão técnica também recebeu folga. Mas o Runco, que será o diretor médico do Clube de Regatas do Flamengo, ele esteve lá no CT Ninho do Urubu com a sua equipe, com vários profissionais que ele vai levar para o Flamengo, que ele sugeriu ao presidente BAP. Me falaram que cerca de 20 profissionais estavam por lá hoje, e um deles, eu já havia dito para vocês quem seria: Paulo Ribeiro, psicólogo que estava no Botafogo, um cara super renomado na área, super elogiado, 35 anos de psicologia no futebol, PhD em psicologia, deixou o Botafogo e está agora trabalhando no Flamengo. E ele, inclusive, já trabalhou no Flamengo, deixa eu só pegar o período aqui, de 1991 até 2011. Rapaz, é tempo, hein? Pelo que me relataram aqui, que tempo ele passou lá no Flamengo. Esteve agora recentemente no Botafogo, foi muito elogiado pelos jogadores do Botafogo, nos títulos conquistados da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada passada, e chega agora ao Flamengo para ser head de psicologia, ou seja, chefe geral de psicologia, e ele também será profissional fixo da comissão permanente do clube ali do futebol. Além disso, ele vai ser responsável por reestruturar toda a área de psicologia da categoria de base, porque só o time profissional não tinha um psicólogo. Na base, o Sub-17, Sub-20, tinha um profissional voltado para a área da psicologia. E agora ele vai reestruturar toda essa área na categoria de base e será fixo do futebol. Repito, era uma promessa de campanha do BAP, se ele vencesse a eleição. Ele venceu a eleição, cumpriu a promessa, contratando um baita profissional que é super elogiado no futebol, pelo que faz na área de psicologia esportiva. Mudando de assunto agora, vamos falar de mercado da bola, porque teve atacante do Flamengo recebendo proposta de empréstimo de clube da China, porém ele recusou. E eu vou trazer para vocês aqui como eu consegui apurar toda essa situação. Começou através de... eu vou tratar como fake news, tá? Porque foi um perfil que eu não conheço quem é, não sei quem é, enfim, que publicou, e fica o meu respeito aqui. Isso aqui não é uma crítica ao perfil não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas esse perfil publicou que o Vitória estaria negociando a contratação do Carlinhos, atacante do Flamengo. E eu fui apurar, obviamente, como eu sempre faço quando alguém publica uma informação. Lá no Vitória, o presidente do Vitória, o Fábio Mota, que é um cara, enfim, é um cara que não poupa palavras. Ele é super sincero em todas as entrevistas. Fui perguntar a ele: vem cá, presidente, tudo bem? Boa tarde. Procede isso aqui que você está negociando o Carlinhos do Flamengo? Ele falou: nunca pensei na contratação desse jogador, nunca foi cogitado aqui, não temos interesse e também não fizemos nenhuma proposta. Com todo o respeito ao jogador, isso aqui não é uma crítica ao jogador, isso ele falando, mas nós não temos interesse e por hora fechamos a contratação nesse início de janela de transferência. Nós vamos trazer alguns reforços pensando no Campeonato Brasileiro, mas o Carlinhos não interessa a gente. Falei, beleza. Aí fui apurar com o empresário garante, não, tem sim uma situação do Vitória. Beleza. Fui ouvir pessoas do Flamengo. O que me garantiram no Flamengo foi: Vitória não tem nada, e a única proposta que chegou através do empresário
ao Flamengo foi empréstimo, eu não sei nem como se fala o nome desse time, mas vamos lá. Empréstimo do Qingdao Ungai, da China. Foi a proposta que chegou ao Flamengo pelo atacante Carlinhos através do empresário. E aí, pelo que o Flamengo ouviu, segundo essa pessoa do Flamengo que eu escutei, é que o jogador não tem interesse em partir para o futebol da China, prefere ficar aqui no Flamengo. A ver se ele vai ter oportunidade nesse início de campeonato carioca. Pelo que eu soube, o Felipe Tereza tem treinado como titular, ou seja, o Carlinhos está atrás até mesmo de um garoto que está vindo da categoria de base e que o próprio Felipe Luiz gosta bastante, mas pelo menos de informação eu tenho isso. Vamos agora falar de Fabrício Bruno, e eu descobri uma curiosidade nessa negociação envolvendo Fabrício Bruno, Cruzeiro, Flamengo. O André Cury, empresário do atleta, tentou fazer a mesma estratégia quando ele intermediou a venda de Pablo Mari, do Flamengo, ao Arsenal. Na ocasião, vocês podem não se lembrar, não se recordar, ou até mesmo não saber, era o André Cury que estava intermediando essa situação do Pablo Mari para o Arsenal. E aí o que ele fez? Ele ajudou na reposição do Pablo Mari. Ele fez uma negociação casada com o Léo Pereira, que na época era o destaque do Atlético Paranaense. E aí ele conseguiu tirar o Léo Pereira do Atlético, trazer para o Flamengo, Pablo Mari do Flamengo para o Arsenal. Beleza. A diretoria na ocasião só vendia quando tinha uma reposição. Dessa vez, envolvendo Fabrício Bruno, o André Cury chegou a oferecer um zagueiro para ajudar o Flamengo nessa possível reposição. Trata-se de Kaique Rocha, atualmente do Atlético Paranaense também, mas o nome não agradou a diretoria do Flamengo e foi descartado na hora. E por falar em Fabrício Bruno, temos informações, atualizações sobre essa situação. Acabei de publicar em apuração em conjunta com meu amigo Samuel Venâncio, lá de Belo Horizonte, o cara que acompanha o dia a dia, fenômeno, referência lá na cobertura do Cruzeiro, e a gente publicou o seguinte: o Cruzeiro melhorou a proposta novamente ao Flamengo por Fabrício Bruno e aumentou o valor dos bônus. Agora a oferta é de 7 milhões de euros fixo por 70% e 1 milhão de euros em metas. Antes, a proposta era 800 mil euros na meta. Vendo que metas são essas? Se a Raposa for campeã em torneio nacional ou internacional no período em que o Fabrício Bruno estiver na equipe mineira. A negociação está em fase final, em andamento, e a operação, repito, o que eu falei no outro vídeo, no vídeo anterior, pode ser fechada a qualquer momento. O jogador voltou a expressar o seu desejo de sair em conversa com a diretoria do Flamengo, quer ir para o Cruzeiro. E na boa, gente, eu vou dar uma opinião aqui que eu nem sei se eu falei anteriormente, mas eu falei hoje lá no SBT Sport Rio. Eu não acho errado o Fabrício Bruno fazer isso não, sabe por quê? Não é um jogador que entra na zona de conforto. Ele poderia muito bem entrar na zona de conforto e falar: quer saber? Não vou jogar tanto, beleza, tem um salário maravilhoso, porque o salário dele é maravilhoso, salário de atacante que decide o jogo, isso eu posso garantir para vocês, mas não, ele foi sincero: eu prefiro ir embora a ficar aqui sem jogar e ganhando muito. Ah, se no Cruzeiro ele vai ganhar menos, ele prefere jogar e ganhar menos. E daí, qual é o problema? Pelo contrário, eu elogio esse tipo de postura, não senta na zona de conforto. Como a gente diz no futebol, não fica roubando, entre aspas. Pelo contrário, o cara quer jogar. Ele ouviu do Fernando Diniz que ele vai ser titular, ele ouviu do Felipe Luiz que ele vai ser reserva e pouco jogará. Qual é o problema dele expressar o desejo dele de ir para o Cruzeiro? Nenhum. Pelo contrário, vê nem se a negociação não der certo, o que eu acho muito pouco provável. Ele vai jogar no Flamengo, vai dar a vida com a camisa do Flamengo, como sempre foi. Porque o Fabrício Bruno, a gente já reparou nesse período que ele está no Flamengo, não é jogador de dar migué, pelo contrário, um cara super competitivo. Então, não vejo problema. O Cruzeiro querer o jogador, não vejo problema com o Fabrício Bruno ir para o Cruzeiro, ou querer ir para o Cruzeiro, e não vejo problema o Flamengo negociar o jogador por 8 milhões de euros. Eu não vejo problema. E vocês? São contra, a favor? O que vocês acham? É o seguinte, galera, vou começar com esse abacaxi aí que o BAP tem para descascar, um abacaxi deixado por Rodolfo Landim. Em dezembro, Rodolfo Landim
sem saber se o candidato dele, da situação, Rodrigo Duz, venceria a eleição presidencial, fechou um contrato para vender 5 jogos do Flamengo no Campeonato Carioca para fora do Rio de Janeiro, com a empresa do ex-jogador Rony. Vendeu 5 jogos, contrato assinado, assinou o contrato sem saber se ele continuaria na gestão em 2025. Pois bem, estava tudo resolvido que esses 5 jogos já estavam definidos. Das 4 primeiras rodadas, que serão no Nordeste, vocês já sabem disso, e o 5º jogo seria contra o Volta Redonda em Manaus. Porém, quando a nova gestão assumiu o BAP, eles perceberam, falaram, opa, esse 5º jogo aqui contra o Volta Redonda é muito próximo da Supercopa do Brasil. A gente vai jogar no Rio de Janeiro, não tem como ir para Manaus, fazer uma viagem tão longa, desgastante, e é o jogo que vai marcar a estreia do elenco profissional, do elenco principal na temporada, depois que eles retornam dos Estados Unidos. Não tem como a gente viajar para Manaus. Entraram em contato com o Volta Redonda falou, beleza. Entraram em contato com o Rony obviamente não gostou nem um pouco, e fica essa dívida de um jogo a pagar com o Rony, que vai ter que ser feito fora do Rio de Janeiro, uma outra praça, sem ser aqui no Rio de Janeiro. A questão é, beleza, o Volta Redonda aceitou aí. A questão é, o Volta Redonda recebeu uma proposta para mandar esse jogo contra o Flamengo fora do Rio de Janeiro de uma outra empresa. E essa proposta, financeiramente falando, para o Volta Redonda, é maravilhosa. Maravilhosa. Volta Redonda aceitou, levou para o Flamengo, e agora o Flamengo só vai bater o martelo quando o Felipe Luiz retornar. Esse jogo aconteceria no Mané Garrincha, em Brasília. Ou esse jogo acontece no Raulino de Oliveira, porque o Flamengo não quer viajar para Manaus, como estava combinado, não quer viajar para um lugar muito longe, questão de logística, mais gasto, cansativo, enfim. O Flamengo pensa ir para o Mané Garrincha, por quê? Porque não seria uma viagem tão longa assim, voo fretado, e ir para a Volta Redonda também é desgastante. Ônibus, tem engarrafamento, acidente na estrada, isso tudo pode acontecer. E tem um ponto também que vai ser considerado na hora do Flamengo bater o martelo, e é o Felipe Luiz que vai definir essa situação. O gramado do Raulino de Oliveira está mais ou menos. Como é que está o gramado do Mané Garrincha? Eu tenho certeza que isso vai ser crucial na decisão do Felipe Luiz. A bola está com o Felipe Luiz, é ele que vai definir se o Flamengo joga esse jogo contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira ou no Mané Garrincha. Vene, mas é só esses 2 estádios? Sim, só tem esses 2 estádios, porque o Volta Redonda avisou, beleza, Flamengo, vocês não querem ir para Manaus, mas se esse jogo não acontecer no Mané Garrincha, vai ser no Raulino de Oliveira. A gente não vai para outro lugar. A gente topa ir para o Mané Garrincha porque a proposta, financeiramente falando, é muito boa, tanto para o Volta Redonda quanto para o Flamengo. O Flamengo também ganharia uma boa bolada aí. Então a bola está com o Felipe Luiz. Mas onde eu quero chegar? Como é que o Flamengo vai pagar esse 5º jogo ao Rony agora? Fala para mim. Olha o problemaço que a nova gestão tem. Meu ponto é o seguinte, por que a outra gestão assinou um contrato desse com multa rescisória sem saber se continuaria? É igual a pré-temporada nos Estados Unidos. A nova gestão, quando assumiu, perceberam que o dólar está extremamente alto, que é uma viagem que vai gastar muito, pensou até em desistir, mas quando foi ver o contrato lá, a multa rescisória é muito alta, não vale a pena desistir. Vai diminuir o tempo nos Estados Unidos, mas vai cumprir o contrato. E agora, esse contrato aí com a empresa do ex-jogador Rony, esse 5º jogo, como é que o Flamengo vai fazer? Tem esse problemaço para o BAP e os seus pares resolverem. Vamos falar agora de Thiago Maia. Thiago Maia já foi vendido pelo Flamengo para o Internacional, mas tem uma história que eu vou contar para vocês agora, que é só no Brasil mesmo. Na ocasião que o Flamengo vendeu o Thiago Maia ao Internacional, o Inter se comprometeu a fazer o seguinte, pagar 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos de Thiago Maia. O Flamengo mantém 25% e o Lille da França 25%. Beleza, em 10 parcelas. Até o momento, o Flamengo não viu nenhuma parcela na conta deles. É isso mesmo. O Internacional não pagou nenhuma parcela. Usou o jogador durante 1 ano e não pagou R$1 sequer ao Flamengo do combinado. Sabe o que o Internacional vai fazer agora? Vai vender o jogador ao Santos.
o Santos vai assumir essa dívida do Inter com o Flamengo e vai pegar o jogador por um contrato de 4 anos. Beleza, o Flamengo topou. O Flamengo topa finalizar essa operação desde que o Santos apresente uma garantia bancária classe A, que seria contrato de transmissão com a Globo, enfim, algo extremamente, como que eu vou dizer, seguro para o Flamengo. Mas onde eu quero chegar? Isso só acontece no Brasil. O Internacional se comprometeu a pagar um jogador, não pagou, utilizou o jogador durante 1 ano, o jogador foi importante, foi titular em vários momentos da temporada, e agora se desfaz do jogador e pronto. Isso é patético, isso só acontece no Brasil. Se fosse na Europa, era transfer ban, clube indo à UEFA, enfim, aconteceria alguma coisa. Mas, e sabe o que é o pior? Com o Wesley, atacante, o Inter está fazendo a mesma coisa com o Cruzeiro. Isso é inacreditável, cara. É só no Brasil mesmo. Então, fica aí o Thiago Maia se transferindo para o Santos, contrato de 4 anos. O Flamengo, ao menos, vai resolver agora essa situação, porque se ele for para o Santos é porque o Santos deu uma garantia bancária muito boa, classe A, e vai receber. É melhor acontecer isso, o Flamengo receber no mesmo fluxo de pagamento, o jogador ficar lá no Internacional, o Flamengo não ganha nada. O ponto é o seguinte: como é que a outra gestão me faz um negócio com o Internacional, sabendo que o Internacional está sem dinheiro, sem garantias bancárias, tal como fez com o Corinthians, né? Com o Corinthians eles botaram garantia bancária. Por que com o Inter não? Erro na negociação. Para aumentar fluxo de caixa, Flamengo renegocia prazo para pagar comissões a empresários. Início da era BAP é marcado por redução de custos e busca por receitas. Um dos primeiros desafios da gestão de BAP é equilibrar as finanças do Flamengo, tendo como foco aumentar receitas e reduzir custos. Para isso, o clube está renegociando os prazos do pagamento de comissões a empresários. Esses valores dizem respeito às contratações fechadas ainda durante a administração do ex-presidente Rodolfo Landim. Os agentes que acertaram transações com o clube a partir de 2022 estão sendo procurados. Os valores não estão sendo alterados, apenas os prazos acertados para os pagamentos. A proposta do Flamengo é adiar o pagamento em até 1 ano, ou seja, empurrar as parcelas previstas para os próximos meses para o segundo semestre de 2025 ou o primeiro de 2026. A estratégia visa melhorar o fluxo de caixa no início da gestão e, consequentemente, aumentar o poder de investimento na janela de transferências. Alguns empresários estão aceitando a nova condição sem maiores problemas, enquanto outros demonstraram insatisfação. O Flamengo enxerga a atitude como necessária e age com cautela para não atrapalhar a relação com os agentes nem afetar a credibilidade do clube em meio a uma janela de transferências. A renegociação está sendo tocada por Bruno Spindel, o que indica que o diretor executivo, contratado na gestão de Landim, deve permanecer no Flamengo. A decisão das renegociações foi tomada pelo presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que junto a Boto designou Spindel para a função. O dirigente tem trabalho ao lado do português neste início de ano. O Flamengo não anunciou reforços até o momento, mas abriu negociações no mercado. O principal desafio é a contratação de um substituto para Gabigol. A situação financeira vai influenciar na janela, visto que não há expectativa de grande investimento em contratações. Mas há também a avaliação de que o elenco precisa apenas de reforços pontuais e de que os jogadores que voltarão de lesão darão tranquilidade para Felipe Luiz trabalhar. BAP e sua equipe têm visto com preocupação a situação financeira do rubro-negro. Não há risco imediato, mas o foco da administração no primeiro momento será buscar novas receitas e garantir que os recursos acordados entrem nos cofres no prazo combinado. A preocupação é com o longo prazo. O mantra dos primeiros meses será ir atrás de novos patrocínios e aumentar urgentemente a receita, além de reduzir custos. Já houve um alívio da folha com as saídas de Davi Luiz e Gabigol. A previsão de novas receitas em breve. O novo presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, Ricardo Lomba, convocou para esta terça-feira a primeira reunião de 2025 para votar 3 renovações de patrocínios, com as marcas Texaco, ABC da Construção e InDrive.